Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você, dando sequência ao mês do horror aqui no canal. Hoje vamos iniciar um dos contos mais conhecidos de Lovecraft. Sim, ele mesmo. Vamos começar O Chamado do Cthulhu. A gente vai fazer essa história em 3 partes, conforme está dividido aqui no livro. Então se inscreve aí no canal para não perder, deixa o like no vídeo e vamos começar aqui. Mas deixa eu avisar logo, aqui no nosso canal a gente vai falar Cthulhu, tá bom? E para os íntimos vai ser aí Cthulhino. Então vamos começar aqui. O Chamado de Cthulhu. De tais grandes poderes ou seres, pode-se conceber um sobrevivente. Um sobrevivente de um período profundamente remoto, quando sua consciência se manifestou, talvez, em contornos e formas desaparecidas muito antes da onda da humanidade que avançava. Formas das quais somente a poesia e a lenda puderam capturar uma memória fugida, uma memória fugidia e nomeá-las como deuses, monstros, seres míticos de todos os tipos e espécies. Assinado Algernon Blackwood. Então, parte 1. O horror em argila. A coisa mais misericordiosa do mundo, penso eu, é a inabilidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa ilha plácida de ignorância, em meio a mares negros de infinitude e não somos destinados a ir muito longe. As ciências, cada uma delas se estendendo em sua própria direção, nos causaram pouco dano até o momento, mas algum dia a reunião do conhecimento dissociado revelará paisagens tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição nela, que ou enlouqueceremos com a revelação ou fugiremos da luz mortífera em direção à paz e segurança de uma nova era das trevas. Começamos bem. Teosofistas têm se questionado a respeito da incrível grandeza do ciclo cósmico, no qual nosso mundo e a raça humana formam transitórios incidentes. Eles teriam tropeçado em estranhos sobreviventes em termos que congelariam o sangue se não estivessem mascarados por um otimismo insípido. Mas não veio deles o único vislumbre dos éons proibidos que me arrepia em pensamento e me enlouquece em sonho. Esse vislumbre, como todos os horríveis vislumbres da verdade, despontou a partir de uma reunião acidental de coisas separadas. Nesse caso, um antigo item de jornal e as notas de um professor falecido. Espero que ninguém mais consiga reunir essas peças. Por certo, se viver, não deverei jamais suprir conscientemente um elo de tão hedionda cadeia. Acredito que também o professor pretendia manter silêncio a respeito da parte por ele conhecida e que ele teria destruído suas notas se a súbita morte não o tivesse levado. Tem uma coisa aí que ele não teve chance de apagar. E esse cara descobriu. Meu conhecimento a respeito da coisa teve início no inverno de 1926 até 1927, com a morte do meu tio-avô, George Gamel Angel. Gamel Angel. Professor emérito de línguas semíticas na Universidade Brown, em Providence, Rhode Island. O professor Angel era largamente reconhecido como uma autoridade em inscrições antigas, sendo frequentemente requisitado pelos diretores de museus proeminentes. Assim, o seu falecimento aos 92 anos é lembrado por muitos. Localmente, o interesse foi intensificado pela obscuridade da causa mortis. O professor colapsou após seu retorno da balsa de Newport, caindo abruptamente, dizem as testemunhas, após trombar com um negro com ares de marinheiro surgido de um dos cantos estranhamente escuros nas encostas íngremes que formam um atalho entre a beira-mar e a casa do falecido na Williams Street. Tá. Ele encontrou esse sujeito aí no atalho entre o beira-mar e a casa do professor. Os médicos foram incapazes de encontrar alguma desordem visível, mas concluíram após um perplexo debate que alguma lesão cardíaca obscura induzida pela intensa subida de um morro tão íngreme por um homem tão idoso foi a responsável pelo fim. Nessa época, eu não vi razão para discordar desse diagnóstico, porém mais tarde me dispus a questionar, e mais do que questionar. Como herdeiro e testamentário do meu tio-avô, já que ele morreu viúvo e sem filhos, esperava-se que eu investigasse seus papéis com algum afinco. E com tal propósito transportei todos os seus arquivos e caixas para minha casa em Boston. Muito do material que correlacionei seria mais tarde publicado pela Sociedade Americana de Arqueologia, mas havia uma caixa que julguei excessivamente intrigante, a qual me opus a revelar a outros olhos. Estava trancada
e eu não pude encontrar a chave até que me ocorreu examinar o anel pessoal que o professor sempre carregava em seu bolso. Então, de fato, consegui abri-la, mas o fiz, ao que parece, apenas para ser confrontado por um obstáculo maior e mais hermeticamente fechado. Pois qual seria o significado do estranho baixo relevo em argila, das anotações desconjuntadas, divagações e recortes que encontrei? Teria meu tio, em seus últimos anos, se tornado crédulo em relação às imposturas mais superficiais? Resolvi buscar o excêntrico escultor responsável por essa perturbação aparente na tranquilidade mental de um velho. O baixo relevo era um retângulo rude com quase 3 centímetros de espessura e cerca de 12 por 15 centímetros de área, obviamente de origem moderna. Seus desenhos, contudo, estavam bem distantes da modernidade em atmosfera e sugestão, pois ainda que os caprichos do cubismo e do futurismo sejam muitos e selvagens, eles não reproduzem frequentemente a regularidade críptica que espreita a escrita pré-histórica. Tá bom. E a maioria desses desenhos certamente parecia ser algum tipo de escrita, embora a minha memória falhasse em identificar de alguma forma sua espécie em particular ou até mesmo sugerir suas mais remotas afiliações, mesmo a despeito da grande familiaridade em relação aos papéis e coleções do meu tio. Aqui eu troquei um pouquinho a ordem das coisas porque acho que faz mais sentido falar a frase inteira e explicar o que seria o a despeito depois do que começar uma frase, interromper ela e depois concluir a frase. Continuando. Sobre esses hieróglifos aparentes estava uma figura de evidente intenção pictórica, ainda que sua execução impressionista impedisse uma ideia muito clara de sua natureza. Parecia ser um tipo de monstro ou um símbolo representando um monstro, de uma forma que apenas uma fantasia doentia poderia conceber. Se eu dissesse que minha imaginação tanto extravagante remeteu simultaneamente a imagens de um polvo, um dragão, uma caricatura humana, eu não seria infiel ao espírito da coisa. Né? De fato. Se a gente olhar aqui o desenho do início do livro, tem um pouquinho disso aí tudo. É o bicho feio. Uma cabeça polpuda e tentacular coroava um corpo grotesco e escamoso com asas rudimentares. Mas era o contorno geral do todo que o tornava mais chocantemente horrendo. Por trás da figura havia uma sugestão vaga de um ciclópico cenário arquitetônico. As notas que acompanhavam essa estranheza, ao lado de uma pilha de recortes da imprensa, estavam escritas na cursiva mais recente do professor Angel. E não havia nenhuma pretensão de estilo literário. O que parecia ser o principal documento era intitulado como Culto a Cthulhu, em caracteres impressos meticulosamente para evitar a leitura errônea de uma palavra tão pouco ouvida. O manuscrito se dividia em 2 seções. A primeira das quais era intitulada 1905, Sonho e Trabalho Onírico de H.A. Wilcox, Thomas Street, número 7, Providência, R.I. E o segundo, Narrativa do Inspetor John R. Legrasse, Bienville Street, número 121, New Orleans, Los Angeles, eu acho. Não sei o que significa isso aqui. Em 1908. Nota sobre o inspetor e depoimento do professor Webb. E essa notinha aqui do número 5, Culto a Cthulhu, ele diz o seguinte: Cthulhu foi a primeira criatura das várias que criaria, nomeada por Lovecraft. Segundo ele, não só o nome seria incompreensível para os humanos, mas nossa conformação fisiológica não permitiria que o pronunciássemos corretamente. Acertou. A pronúncia seria algo como dito de forma bastante gutural. Então, impossível. Não tem como. Aqui a gente vai continuar como Cthulhino. Então, seguindo. Os outros manuscritos eram anotações breves, algumas delas dando conta dos estranhos sonhos de diferentes pessoas, outras citando a livros teosóficos e revistas, notoriamente a História de Atlântida e da Lemúria Perdida, de W. Scott Elliot, e o restante das anotações trazendo comentários sobre sociedades secretas e cultos ocultos que sobrevivem há muito tempo, com referências a passagens tanto de livros de referência em mitologia e antropologia, como O Ramo de Ouro, de Fraser, e O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, da Sra. Murray.
Os recortes aludiam amplamente a doenças mentais bizarras, surtos de loucura e histeria grupal ocorridos na primavera de 1925. A primeira metade do manuscrito principal narrava uma história bastante peculiar. Aparentemente, no dia 1º de março de 1925, um jovem magro e taciturno de aspecto neurótico e nervoso recorreu ao professor Angel munido de um singular baixo relevo de argila, que então estava excessivamente úmido e fresco. Seu cartão de visitas trazia o nome de Henry Anthony Wilcox, e meu tio o reconheceu como o filho mais novo de uma excelente família que ele pouco conhecia, o qual no momento estudava escultura na escola de design de Rhode Island e morava sozinho no edifício de Fleur de Lis, próximo à instituição. Wilcox era um jovem precoce de reconhecida genialidade, precoce é foda, mas de grande excentricidade que desde a infância despertava a atenção com as histórias estranhas e sonhos esquisitos que tinha por hábito relatar. Ele se dizia hipersensitivo psiquicamente, mas o povo simplório da antiga cidade comercial o desqualificava como meramente esquisito. Compreendemos, por aqui compreendemos. Um salve aí para todos os esquisitos do canal. Nunca se misturou muito com seu tipo e era conhecido apenas por um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Mesmo o Clube de Artes de Providência, ansioso em preservar seu conservadorismo, o considerava um caso perdido. Um abraço aí para todos os casos perdidos também. Na ocasião da visita, conforme redigiu o professor no manuscrito, o escultor solicitou abruptamente o auxílio do conhecimento arqueológico do anfitrião para identificar os hieróglifos contidos no baixo relevo. Ele falava de uma maneira onírica e empolada que sugeria uma simpatia encenada e alienada. E meu tio demonstrou certa rispidez em responder, pois o frescor conspícuo da tabuleta implicava relações com qualquer coisa e não com arqueologia. A tréplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o suficiente para que ele a registrasse palavra por palavra, foi reproduzida com uma fantástica projeção poética que deve ter permeado toda a conversa, e a qual, desde então, descobri ser uma de suas características mais marcantes. Ele disse: "De fato é recente, pois eu a fiz na noite passada, em um sonho com estranhas cidades. E sonhos são mais antigos do que a introspectiva. Tiro, a contemplativa esfinge ou os jardins suspensos da Babilônia." Fecha aspas. Foi então que ele iniciou aquela narrativa incoerente que de súbito ecoou numa memória adormecida, ganhando o interesse febril de meu tio. Houve um leve tremor de terra na noite anterior, o mais notável sentido na Nova Inglaterra em alguns anos, e a imaginação de Wilcox foi profundamente afetada. Ao se recolher, ele teve um sonho sem precedentes com grandes cidades ciclópicas construídas com blocos titânicos e monólitos que pairavam no céu, tudo respingando uma gosma verde sinistra com horror latente. Hieróglifos cobriam muros e pilastras e de algum indefinido ponto logo abaixo se ouvia uma voz que não era uma voz, uma sensação caótica que apenas a fantasia poderia transmutar em som, mas que ele tentou sintetizar no quase impronunciável amontoado de letras. Cthulhu Fitagnan. Esse emaranhado verbal foi a chave para a lembrança que excitou e perturbou o professor Angel. Ele interrogou o escultor minuciosamente e estudou com intensidade quase frenética o baixo relevo no qual o jovem trabalhou, enregelado e coberto apenas pelos seus trajes noturnos, quando o despertar tomou de assalto de maneira desconcertante. Meu tio culpou sua idade avançada. Wilcox diria depois por sua lentidão em reconhecer tanto os hieróglifos quanto os desenhos pictóricos. Muitas de suas questões pareciam inoportunas para o visitante, especialmente aquelas que tentavam conectar esse último com estranhos cultos e sociedades. E Wilcox não compreendia as repetidas promessas de silêncio que lhe oferecia em troca de uma admissão em algum corpo religioso pagão bem difundido. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor era de fato ignorante a respeito de qualquer culto ou sistema de erudição críptica, ele assediou seu visitante com exigências de futuros relatos oníricos. Uma palavra um pouco desalocada aqui, mas tudo bem. Compreendi o sentido. Assediou seu visitante com exigências de futuros relatos oníricos.
Isso rendeu frutos regulares, pois após a primeira entrevista, o manuscrito registra encontros diários com o jovem, durante os quais ele relatava impressionantes fragmentos de imaginário noturno cujo destino era sempre alguma terrível e escura paisagem ciclópica de rochas gotejantes com uma voz ou inteligência subterrânea gritando monotonamente em enigmáticos impactos sensoriais indescritíveis, salvo na forma de algarravia. Algarravia? Algarravia. Os dois sons mais frequentemente repetidos eram aqueles resumidos pelas letras Cthulhu e Rillier. No dia 23 de março, continuou o manuscrito, Wilcox não apareceu e investigações em sua residência revelaram que foi acometido por um tipo obscuro de febre e levado para a casa de sua família na Waterman Street. Ele gritou durante a noite, despertando outros artistas no prédio e desde então manifestou apenas alternâncias entre inconsciência e delírio. Meu tio telefonou uma vez para a família e a partir daí observou a situação atentamente, ligando com frequência para o escritório do Dr. Toby, na Thayer Street, que ele descobriu ser o encarregado do caso. A mente febril do jovem aparentemente prendia-se a coisas estranhas, e o doutor estremecia de vez em quando ao mencioná-las. Elas incluíam não apenas uma repetição do que ele havia sonhado antes, mas tocavam radicalmente numa coisa gigantesca, com metros de altura que andava ou perambulava. Nessa época, ele não descreveu completamente esse objeto, mas ocasionais palavras frenéticas repetidas pelo Dr. Toby convenceram o professor que deveria ser idêntico à monstruosidade inominável que ele retratou em sua escultura onírica. Referências a esse objeto, adicionava o doutor, era invariavelmente um prelúdio para a submersão do jovem na letargia. Sua temperatura, estranhamente, não estava muito acima do normal, mas sua condição total sugeria mais uma febre verdadeira do que uma desordem mental. No dia 2 de abril, por volta das 15 horas, qualquer traço da doença de Wilcox cessou subitamente. Ele se sentou ereto na cama, surpreso por se encontrar em casa e completamente ignorante a respeito do que havia ocorrido, tanto em sonho quanto em realidade, desde a noite de 22 de março. Caramba, 10 dias. Declarado saudável por seu médico, ele retornou... Prende o médico, né? Bota atrás das grades esse médico aí. Declarado saudável por seu médico, ele retornou ao seu apartamento sem mais ajuda. Todos os traços do sonhar estranho se esvaíram com sua recuperação e meu tio não manteve registro de seus pensamentos noturnos após uma semana de relatórios irrelevantes de visões insistentemente comuns. Bom, aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências a certas anotações esparsas me forneceram mais material para pensar, o bastante para que, de fato, tão somente o ceticismo entranhado por minha formação filosófica possa explicar essa contínua desconfiança em relação ao artista. As notas em questão eram aquelas descrições de sonhos de várias pessoas que cobriam o mesmo período em que o jovem Wilcox realizou suas estranhas visitas. Meu tio, ao que parece, instituiu rapidamente um corpo de investigação prodigiosamente grande, composto por quase todos os amigos que ele poderia inquirir sem impertinência, solicitando relatórios noturnos de seus sonhos e as datas de quaisquer visões notáveis de algum tempo passado. A recepção de seus pedidos pareceu ter sido variada, mas ele deve ao menos ter recebido mais respostas do que qualquer homem comum seria capaz de administrar sem uma secretária. Ótimo, legal. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas notas formavam um digesto consistente e realmente significativo. As pessoas comuns da sociedade dos negócios, o tradicional sal da terra, da Nova Inglaterra, forneceram um resultado quase totalmente negativo, embora tenham surgido aqui e ali casos esparsos de inquietantes e disformes impressões noturnas, sempre entre 23 de março e 2 de abril. O período delirante do jovem Wilcox, homens da ciência foram afetados um pouco mais. Não obstante, 4 casos com descrições vagas sugerindo lampejos fugidios de paisagens estranhas e um caso no qual se mencionou algo horrível e anormal. As respostas mais pertinentes vieram de artistas e poetas, e sei que o pânico teria surgido se eles tivessem comparado as notas. Como as cartas originais estavam ausentes, suspeitei que o compilador tenha feito perguntas direcionadas ou editado a correspondência,
corroborando o que ele latentemente resolveu ver. O famoso viés aí, né? Por isso, eu sentia que Wilcox, de alguma forma, consciente dos estranhos dados que meu tio possuía, tenha se imposto sobre o velho cientista. As respostas desses estetas contavam uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande proporção deles sonhou coisas muito bizarras e a intensidade dos sonhos foi incomensuravelmente mais forte durante o período de delírio do escultor, entre 22 de março e 2 de abril, não? Mais de um quarto daqueles que reportaram algo relataram cenas e semissões não diferentes daqueles que Wilcox descreveu. E alguns dos sonhadores confessaram um agudo medo da gigantesca coisa inominável vista nos últimos episódios. Um caso descrito enfaticamente por uma das anotações era muito triste. Um sujeito, um arquiteto bastante conhecido que tendia à teosofia e ao ocultismo, se tornou violentamente insano no dia em que o jovem Wilcox surtou, expirando vários meses depois após gritos incessantes que remetiam a algum fugitivo do inferno. Expirando aí, acho que ele quer dizer que morreu, não? Se meu tio tivesse se referido a esses casos por nomes em vez de simples números, eu poderia ter tentado alguma corroboração e arriscado investigações pessoais. Mas assim como estavam, consegui rastrear apenas alguns poucos. Nenhum deles, contudo, trazia as notas completas. Frequentemente me perguntava se todos os alvos de questionamento do professor se sentiam tão confusos quanto esse grupo. É bom que nenhuma explicação jamais possa alcançá-los. Os recortes de jornal, como pude perceber, relatavam casos de pânico, mania e excentricidades durante o dado período. O professor Angel deve ter contratado um escritório de recortes, pois o número de extratos era tremendo, oriundos de fontes espalhadas por todo o globo. Aqui um suicídio noturno em Londres, ali um dorminhoco solitário que saltou de uma janela após soltar um berro chocante. No mesmo sentido, havia uma carta desconexa endereçada ao editor de um jornal na América do Sul, onde um fanático deduz um futuro lúgubre a partir de visões que teve. Uma notícia da Califórnia descreve uma colônia teosófica dando mantos brancos para algum acontecimento glorioso, que nunca chega enquanto dados da Índia tratam cautelosamente a respeito de uma grave inquietude nativa que veio à tona durante o fim de março. Orgias voodoos se multiplicam no Haiti e postos avançados na África relatam rumores ominosos. Funcionários da representação norte-americana nas Filipinas encontraram na época certas tribos problemáticas e policiais de Nova York foram massacrados por levantes histéricos nas noites de 22 e 23 de março. Também a região oeste da Irlanda estava repleta de rumores loucos e lendários e um pintor fantástico chamado Ardois Bonneau, eu estou imaginando que é francês e eu também estou imaginando que é assim que se fala francês, pendurou uma blasfema paisagem de sonho no Salão de Primavera de Paris em 1926. E tão numerosos foram os problemas registrados em manicômios que somente um milagre pôde impedir a comunidade médica de perceber estranhos paralelismos e delinear conclusões mistificadoras. Um estranho amontoado de recortes, devo dizer. E hoje posso contemplar vagamente o racionalismo cruel com que os dispensei. Mas eu estava convencido então de que o jovem Wilcox teria algum conhecimento a respeito das antigas questões mencionadas pelo professor. Sensacional. Muito bom, muito bom. Gostei bastante aqui desse início do conto, né? Bom, mas para esse vídeo então é isto. Vamos continuar no próximo vídeo a partir aqui do Conto do Inspetor Legras. Então, se você gostou, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar esta história aqui, que é o Cthulhu, Cthulhino, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.